Flamengo de Tite resiste à pressão incrível que vinha sofrendo depois de maus desempenhos nos últimos 6 jogos. Fato é que o time demonstrou uma organização mais simples e um modelo de jogar que a gente pedia bastante aqui no canal há algum tempo. Então, vamos falar sobre esse jogo que trouxe para o Flamengo um pouquinho de paz antes do grande desafio que está por vir diante do Bolívar. Então chegou a hora da gente falar sobre tática sem tatiquês. Lembrando que membros do canal escutam os meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo. E na hora que saíram as escalações, também foi dito na live pré-jogo, aliás, grande semana para esse canal, também foi dito na live pré-jogo sobre o quanto a estratégia do Antônio Oliveira de entrar com 3 zagueiros pela primeira vez na sua equipe era arriscada e o quanto que isso poderia facilitar a vida de um Flamengo que foi muito inteligente para explorar e atacar a linha de 5 do adversário. Vamos para o campo agora mostrar essa superioridade que o Flamengo demonstrou nos 90 minutos. Deixa o teu like e se inscreve no canal para a gente continuar crescendo e alcançar os 50 mil inscritos. E o jogo começou da pior forma possível. O Flamengo tomando um calor com 2 minutos de jogo, quando o Corinthians sobe a pressão e consegue um escanteio a favor. E aí tem alguns detalhes para a gente explorar nesse escanteio. Primeiro, sim, agora o Tite mudou a plataforma, mudou o planejamento dos escanteios defensivos e retirou um dos jogadores que ficava na zona mais recuado para que ele jogue ali na marca do pênalti, buscando evitar que a bola vá ali para frente da área. O jogador que fica marcando, o jogador mais próximo do cobrador, notem como eu botei um feixe entre ele e o jogador que está atrás ali. Ele tanto serve para bloquear um passe direto ali para meia-lua, quanto serve para bloquear um tipo de jogada ensaiada, uma cobrança de escanteio um pouco mais curta ou para trás. Esse cara está ali para isso. Só que futebol, gente, é cobertor curto. Esse jogador, o De La Cruz, que está ali mais adiantado, ele deixou de estar naquelas 2 outras marcas vermelhas, que é comum dos escudeiros ali, bloqueando os homens que vêm com um pouco mais de inércia ali, com um pouco mais de velocidade. No fim do dia, vai ter menos gente para cabecear. E foi mais ou menos o que aconteceu no primeiro lance do jogo, que gerou ali uma grande chance de gol para o Corinthians. Perdida, né? Desperdiçada logo no primeiro minuto. E é incrível como esse primeiro momento do jogo pareceu uma batalha de jogadas ensaiadas em bola parada. Aqui o Flamengo executa o escanteio curto, o Corinthians está marcando numa plataforma muito parecida aqui o escanteio do Flamengo. O Flamengo faz o escanteio para trás, como já fez gols em vários adversários, como contra o Botafogo no campeonato estadual. Cobra o escanteio para trás, a defesa do Corinthians precisa subir. Por que fica tão recuado no escanteio? Porque no escanteio não tem a regra do impedimento. Então a defesa do Corinthians sobe para tentar diminuir a área útil do jogo do Flamengo, mas para o Flamengo também é interessante conseguir atacar as costas da defesa. O ótimo cruzamento ali do De La Cruz para o Léo Pereira, que, cá para nós, perdeu o gol, né? Porque foi realmente um cruzamento muito bom, uma jogada ensaiada excelente, ele cabeceou com uma liberdade incrível e perde o gol ali aos 6 minutos. Mas logo em seguida o Flamengo vai criar de novo através do escanteio, a partir do escanteio, e vai cruzar dessa vez direto pelo Ayrton, que é uma variação dessa jogada. Ou você recebe o curto e cruza, ou você recebe o curto e chuta, ou você recebe o curto e devolve. O Flamengo já fez gol de todas essas maneiras. E aí o Gerson cabeceia para a defesa do goleiro Carlos Miguel, que barrou o Cássio, que deve estar de saída para o Cruzeiro. Mas aqui vamos falar um pouco sobre o que a gente explorou muito na live pré-jogo. A linha de 5 do Corinthians ia precisar ter muito cuidado para não deixar acontecer este contexto, né? Então, o Corinthians com a linha de 5 teve ali o Ayrton Lucas meio que prendendo o Fagner, só que desse momento o Ayrton estava um pouco recuado e o Pedro se colocou entre ele e o Félix Torres. Fazendo isso, ele acaba afundando os dois, porque senão gera um 3 contra 1 ali
no lado direito da defesa do Corinthians. Então o Fagner precisou correr para trás, enquanto isso o meio de campo do Corinthians só com 2 homens não acompanhava, o Lohan entrando praticamente como um segundo atacante, mantinha o Gustavo Henrique ali, que não é o dando choque, também recuado, e aí o Cebolinha teve um espaço enorme para finalizar mais de uma vez, o Cebolinha que esteve infernal no início do jogo, e eu vou falar baixinho aqui, o Cebolinha é o principal jogador do time. Depois de eu contar esse segredo para vocês, não contem para ninguém esse segredo, tá? Não contem para ninguém esse segredo. Porque o pessoal não gosta que o protagonista não seja um daqueles muito específicos, né? Que gozam da boa vontade do povo. Então, ele fez essa ótima finalização para a boa defesa do Carlos Miguel. O Carlos Miguel muito bem nas defesas. E aí aconteceu o lance do gol. Gente, para falar desse lance do gol, eu vou trazer o slide que eu trouxe ontem e a gente vai seguir para analisar o... Bora lá, eu falei muito ontem sobre... Estou trazendo o mesmo slide, tá? Falei muito ontem sobre esse ataque à linha de 5 e o quanto era importante que o Ayrton fixasse ali o Fagner, que eu mostrei no lance anterior do chute do Cebolinha, e que do outro lado o Varela fixasse o Hugo. Porque neste caso, o Fabrício ficaria ali no mano a mano com o Wesley até a chegada do Varela, mas neste caso sobraria espaço no meio de campo, porque além dessa superioridade numérica, o Pedro poderia se deslocar para um desses intervalos, o Gerson se deslocar para outro desses intervalos, o Cebolinha se deslocar para outro desses intervalos, o Lohan se deslocar para outro desses intervalos. Então isso ia gerar o quê? Empurrar essa última linha cada vez mais para baixo, dando espaço na frente da área para alguém fazer o chute ou fazer o passe. Vamos ver o gol agora? Então bora lá. Quem estava aberto pelo lado direito não era o Varela, era o De La Cruz, o que não muda nada sobre o aspecto tático. Por quê? Porque ele atraiu e fixou a marcação do Hugo. E olha o que acontece. Logo nas costas do Hugo, no intervalo entre o Hugo e o Kaká, fica o Gerson. Mas o Kaká já estava subindo pressão no Lohan, que estava no intervalo entre o Gustavo Henrique dando choque e o Kaká. Ou seja, ele ficou na dúvida. E olhem só para o Kaká nesse momento. Ele vai ter que largar ali o Lohan e ele vai fazer uma corrida ali muito na dúvida para pegar o Gerson, que estava livre. E aí, nessa hora, o passe vem no Lohan e olha a liberdade que o garoto tem. Além da liberdade que o garoto tem, olha as costas desses caras. Os dois caras, Gustavo Henrique e Kaká, estão agora de olho no Lohan, que é o passador. E tem 2 caras fortes que já ganharam as costas dos dois. Pedro de um lado e Gerson do outro. E aí, o garoto Lohan, com a vida bem facilitada pelo esquema tático, plano de jogo do Tite, e pelo esquema tático inacreditável do Antônio Oliveira, mas o menino Lohan é apelão, não teve jeito, e deu embaixo da perna do Gustavo Henrique. Na cobertura do Félix Torres, que veio lotado, o Pedro cruelmente ali fez uma linda jogada e conseguiu uma boa finalização para o gol. Muita gente achando que foi falha do Carlos Miguel. Cara, esse cara defendeu pra caramba, escapou o Corinthians tirou o Corinthians de uma goleada na primeira etapa, né? Então, menos, muito menos. E o Flamengo continuou conseguindo levar vantagem desde a saída de bola, mas especialmente aproveitando esse Corinthians que tinha pouca gente no meio de campo e ainda assim tentava subir a pressão com a marcação. Em 2 passes e um drible, o Flamengo tinha o campo inteiro, né? O Cebolinha endiabrado, né? Como sempre, nessa temporada, ele fez um lindo drible ali no Fagner, ele escapou de pegar uma porrada, né? E depois disso já encontrou superioridade numérica. Só que a corrida dos jogadores do Flamengo, notem como ela empurra os defensores e abre um espaço incrível de finalização. Ele tem muita confiança nesse chute. E o goleiro Carlos Miguel fez uma defesaça. O Flamengo fez um primeiro tempo que teria muitos outros lances para a gente explorar aqui. Mas como a gente está aqui para falar de conceito, de tática, do contexto do jogo, não faria sentido ter que ficar mostrando todos aqui. Depois você olha no jogo de novo, no melhores momentos. Você se lembra
mas foi o melhor primeiro tempo do Flamengo na temporada. Uma superioridade incrível, muito por conta do bom plano de jogo dessa vez do Tite, que simplificou os movimentos e voltou para as bolas de segurança, desde as bolas paradas, as jogadas ensaiadas de segurança, desde da escalação das peças, escalando os caras nas posições ali de segurança, com bastante até ousadia, colocando o Lohan desde o início, e também com essa capacidade tática de dominar o adversário, que realmente teve um plano de jogo bastante infeliz. O Antônio Oliveira, que está chegando no Corinthians, que precisa conhecer, enfim, os caras estão vivendo aquilo que a gente quer evitar viver no Flamengo, que é trocar, enquanto o técnico não sabe como fazer e vai ter que aprender, e até lá vai tomar porrada. Enfim, o Corinthians, logo no início do segundo tempo, teve uma falta, uma bola parada ali para fazer um gol e realmente o Rossi fez um milagre. Primeiro, fez uma ótima defesa na bola parada, e aí tá dentro do contexto, você tem goleiro para isso. Depois o Léo Pereira, vamos lá, ele poderia ter agido com mais volúpia aí nessa segunda bola, acabou ali um pouco mole no lance, perdeu na intensidade, perdeu a disputa ali para o atacante do Corinthians, a jogada se manteve e o Kaká teve ali muito mais do que um pênalti para cobrar, para um baita milagre do Rossi, a bola nem foi tão no meio assim, o Rossi, enfim, faz uma brilhante temporada até aqui no Flamengo, mas fica aqui um pouco de uma crítica aqui. Vamos lá, se dá para fazer crítica ao primeiro tempo do Flamengo, justamente o fato do Flamengo ter feito o melhor primeiro tempo da temporada e ter saído de campo só com 1-0. Gente, isso não existe. Você precisa aproveitar os momentos de superioridade para marcar vantagem. Tudo poderia ter ido a perder com esse chute do Kaká se não fosse o milagre do Rossi. Então, o Flamengo precisa estar menos exposto a isso. Precisa fazer mais gol. Quando tem superioridade, tem que, como é que falam? Enfiar a faca e rodar? Precisa fazer isso. Se não fizer, vai sofrer e vai deixar escapar resultados importantes. Tá? Então, fica essa crítica. O Flamengo poderia ter sofrido gol. E quando volta, depois de longas paralisações, como foi o caso do intervalo do jogo, muitas vezes perde a concentração na partida. A postura do Léo Pereira nesse lance demonstra ali uma certa falta de concentração. Enfim, o Rossi fez uma ótima defesa. E aí, no rebote, na segunda bola, de novo o Corinthians conseguiu cabecear. Foi um momento muito complicado ali do jogo, que foi superado logo em seguida pela dupla, né? Pela dupla de coringas. Pareciam dois gêmeos em campo, seja na capacidade técnica, seja na parte física, seja nos trejeitos e biotipo. Gerson e Lohan fizeram uma pressão no Kaká, e aí o Coringa ficou com a bola depois do desarme do garoto, e ali fez um passe ali pornográfico para o garoto chegar chapando no canto e fazendo o gol da vitória do rubro-negro daquela partida que vai ficar marcada para sempre na sua vida. Foi incrível o desempenho do Lohan, isso não é surpresa para a gente. O Lohan jogou basicamente como um segundo atacante, que é a escalação que o Arrascaeta mais ou menos joga, aquele meia central, mas como um segundo atacante, muito mais como um segundo atacante do que como um meia construtor. E o Lohan, ele estava tão excitado com o jogo que tinha alguns lances que ele pensava mais rápido do que agia. E aí perdia um domínio, perdia uma bola, porque ele estava muito confortável e estava querendo fazer gol o tempo inteiro, né? Então, ele tem uma mentalidade de atacante, ele é um cara muito agressivo em campo, ele tem toda a pinta de atacante, e se o Pedro não puder jogar, o Tite, assim, o Gabriel não entrou bem, de novo, né? E teve um contexto muito favorável a ele no jogo. Então, eu acho que ficou provado que se o Pedro não puder jogar na quarta, não adianta colocar o Gabriel. E aí você pode escolher ou ter o Lohan como um 9, ou ter o Arrascaeta como um falso 9, não mexendo na estrutura do meio de campo que jogou esse jogo. Uma das duas alternativas eu seguiria. Tá? Acho que seguiria com o Lohan mesmo, de atacante. O Lohan me lembra muito o Romelu Lukaku, por incrível que pareça. Quando ele embala e ganha velocidade, ganha inércia, é muito difícil tirar a bola dele.
eu tenho assim convicção de que quando ele for para a Europa ele vai ser atacante, não vai ser meia, não. Aliás, ele jogou de segundo atacante, né? Ele vai ser um atacante muito bom para jogar em dupla, mas vai ser também centroavante para jogar sozinho. E o Flamengo continuou, né? Continuou tendo ali superioridade. É que o Gerson podia ter dado uma janela de passe ao Gabigol, o Gabigol ficou reclamando, mas na hora que ele teve a janela, pode notar, ele tá com a bola ainda no pé. No ponto, no frame seguinte, quando ele fica com a bola para poder dar o passe, ele agora tá pressionado, tá um pouco longe da bola, porque teve que proteger e não consegue dar o passe, né? E aí ele segura, pega para dentro, e aí que foi o erro, né? Ele tentou finalizar, mas a bola era na frente da área ali, ou para o Cebolinha, ou para o De La Cruz, que vinha entrando e finaliza. Mas o Flamengo já tinha feito o suficiente para sair com a vitória. Grande atuação do Coringa, espetacular atuação do Lohan, uma ótima atuação coletiva do Flamengo, passando por quase todos. Tite mantendo a equipe jogando o máximo de tempo possível, até deixou a gente nervoso, porque demorou demais para fazer alterações no segundo tempo, mas conseguindo ali simplificar movimentos e trazer padrões que esse time tinha perdido com as muitas mudanças, né? Então, não é que o rodízio seja o problema, é que era muito cara fora de posição, fora ao menos da posição que vinha atuando ao mesmo tempo, e isso vinha gerando problemas. O Flamengo teve uma vitória segura. Foi atacado pelo Corinthians. Gente, é o Corinthians, tá? É o segundo time que tem maior faturamento do país, sem contar com prêmios de título. Um dos times que mais gasta em folha de pagamento, por incrível que pareça. Gasta mal, né? Basta você ver a numeração nas costas dos jogadores. Poucos jogadores com o número de 1 até 11 no time titular. Mas o fato é que o Corinthians iria ameaçar o Flamengo, é óbvio. Qualquer time de muito orçamento vai ter algum poder de fogo, e o Corinthians teve ali algumas chances de tentar fazer um gol, etc. Mas, em linhas gerais, foi um jogo bastante controlado, que o time, se tivesse marcado os gols que poderia ter marcado, poderia ter saído até com uma goleada. Tamanha foi a superioridade. Então, cabe ao Flamengo aproveitar essa vitória, saborear um pouco ela e ir para quarta-feira decidido a repetir uma partida de mesma intensidade e nível, com maior efetividade. Caso isso aconteça, não terá problemas para vencer o Bolívar e, quem sabe, até diminuir o saldo. O Bolívar é um bom time, não vai ser um jogo fácil, mas esse time, jogando desse jeito, com as simplificações que o Tite voltou a fazer, que são fruto, simplificações que eu digo, ele voltar àquilo que ele já tinha executado muito bem no Carioca. Então, é mérito do trabalho dele, que já estava feito, que ele tentou talvez dar um passo adiante no momento que ainda não podia, e agora precisa voltar e recomeçar essa trilha. Então, méritos para o treinador rubro-negro, que tenha um pouco de paz e que possa classificar o time para a próxima fase da Copa Libertadores da América, tá bom? O Flamengo dorme líder. Essa liderança não deve se sustentar até o fim da rodada, mas o que importa é estar entre os primeiros nesse início de Campeonato Brasileiro. A tabela que o Flamengo teve da rodada 1 à rodada 6 é, sem dúvida nenhuma, a mais complicada entre todos os times da Série A. Rodada complicada no início significa rodada mais frouxa no final, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui.